João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Talvez você ache que você veio aqui porque você queria, não, mas Deus escolheu você para estar aqui. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Olha que interessante, olha que forte isso. A gente tem muita coisa nesse versículo. A primeira coisa é o fato de que Deus escolheu você. Ele não só escolheu você, mas Ele empoderou você com uma chancela que é um tanto quanto perigosa, para que o que você pedir em meu nome aconteça, o Pai te dê. E tem muita gente que acha que isso funciona como se fosse um botão gospel de eu quero. Sim ou não? Ai, em nome de Jesus então vai acontecer. Jesus, eu quero o Caio Castro em nome de Jesus. Não é? Ah, então eu vou morar nessa casa aqui. Passa uma casa no TikTok. Deus, é essa casa aqui agora em nome de Jesus. Mas Deus deixa bem claro o porquê dele estar te empoderando e te escolheu, para que você vá e dê frutos duradouros. Deus quer que você dê frutos eternos. Ele não quer que você seja empoderado para o seu próprio prazer, para o seu próprio bem-estar. Ele está te empoderando com um propósito. Ele está te empoderando para que você frutifique de maneira sobrenatural. E isso são milagres, frutos sobrenaturais. Quantos querem ver milagres aqui em nome de Jesus? E eu quero gastar um pouco de tempo em oração hoje, porque eu sinto realmente de levar você para esse lugar, de aumentar a sua fé, de progredir a sua fé. E eu quero já começar com... Eu estou falando sobre Pedro, semana passada eu falei sobre Pedro, se você estava aqui. E eu quero continuar falando sobre o apóstolo Pedro, enquanto ele era discípulo de Jesus, em um dos momentos, e uma das histórias que eu acho que todo mundo conhece. Para que você entenda o que é fruto e o porquê Deus te escolheu. Diz a palavra do Senhor, coloque aí para mim em Mateus 14, 23. Depois de mandá-los para casa, as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Olha que interessante. Jesus despede as multidões e fala para os discípulos: podem ir para o outro lado do mar, que eu vou ficar aqui orando. E de repente vem uma tempestade, como sempre acontece na Bíblia. O lugarzinho que tem tempestade. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e gritaram: meu Deus, é um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Eu vi que deu tela azul aí, né? Amém. Não tem, às vezes acontece essas coisas aqui também. Ponto chave: Jesus estava lá orando, ou apenas assistindo e esperando como as coisas iam ser. Porque Jesus sabia que os discípulos iam enfrentar uma tempestade. Você acredita que Jesus sabe as tempestades que você vai enfrentar, sim ou não? Você acha que quando você fala: Jesus, eu estou enfrentando uma tempestade, Jesus fala: ai meu Deus, não estava aqui no script, desculpa, me pegou de surpresa. É interessante que, se você for analisar cronologicamente, era a segunda tempestade que eles pegavam nesse mesmo momento de ministério. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco. Quantos conhecem essa história? Jesus no barco dormindo, vem a tempestade, eles acordam Jesus e falam: Jesus, a gente vai morrer. Acorda, Jesus, você não está se importando? Jesus acorda, para a tempestade com o poder da sua palavra e fala: ei, vocês têm uma fé muito pequena mesmo. E eu acho que nesse segundo momento, Jesus estava praticamente testando os discípulos. Bom, eles já viram como eu fiz uma vez, vamos ver como que vai ser de novo. Vou ficar aqui de camarote, do alto do monte, e os discípulos na tempestade, que não parava. E eu acho que Jesus pensando:
E aí, até agora, João não se posicionou, André não se posicionou, Judas não espera nada dele. Até agora a tempestade continuando, até agora não vi nenhum sobrenatural, nenhum milagre. Meu irmão, abre teu coração para isso, por favor. Toda tempestade é uma oportunidade de milagre. Toda tempestade, você só vai viver milagre em um ambiente onde você precisa dele, sim ou não? Meu irmão, você só vai viver milagre num ambiente onde o milagre é a única alternativa. Na maioria das vezes, o milagre para nós é a alternativa número C. Você tentou A, B, aí você fala assim, ó, agora só Deus. Quem já falou isso? Agora só Deus, meu irmão, só Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, talvez em algum momento da tua história, viveu a tempestade junto com você e parou a tempestade. Talvez agora Ele está esperando você parar a tempestade. Talvez Ele já falou assim, ó, você aprendeu na primeira tempestade, será que você consegue agora agir com fé na segunda tempestade? Será que você consegue agora aplicar o que eu ensinei para você na primeira tempestade? Porque tem gente que gosta de viver tempestade, sim ou não? Meu Deus, tem gente que atrai tempestade, meu irmão. Tem gente que a pessoa vê o tufão, vem junto com ela. E aí você vai lá e para melhorar a tua vida, você vai lá e namora o tufão. Não da novela, da Carminha. Não, né? Ninguém viu essa novela. Ninguém viu o tufão. Beleza. Você lembra o pastor do tufão, da Carminha? Não? Avenida Brasil? Não? Okay. Nem eu. Vai que meu emprego tá... Ó, continuando. Cara, você precisa começar a ser um analista de tempestade. Você já não é criança. Você já é maduro o suficiente e Deus sabe muito bem disso. Tem hora que você está orando, Deus, para essa tempestade. Deus está falando para você, essa tempestade não era nem para você, você entrou nela porque você quis. Você está vendo a tempestade. Tem vezes que a tempestade vem sobre você e você não tem o que fazer. Mas tem muita gente aqui remando a favor da tempestade. Você não aprendeu da última vez, meu irmão. Abre teu coração para isso. Não negocia a paz que Deus colocou no teu coração. A tua paz custou caro demais. A tua paz custou Jesus na cruz. Para de buscar tempestade. Não que o poder de Deus seja limitado, não que o poder de Deus seja escasso para te ajudar, mas quando você está vivendo tempestade, você está deixando de andar na velocidade que Deus quer que você ande. O problema da tempestade não é o fator de Deus parar ela para você, o problema é que barco, navio não trafega rápido enquanto tem tempestade. Então, o problema da tempestade não é Deus te salvar, abre teu coração para isso. O problema da tempestade é que você não vai chegar tão longe quanto você poderia chegar. O problema de você perder algo que é muito precioso para todos nós, que chama tempo. Fala para quem está do seu lado, chega de perder tempo. Chega de perder tempo. Enquanto você está buscando crises, você não está construindo oportunidades e planos. Meu irmão, você só tem um cérebro, você só tem um coração, você só tem uma alma, você só tem uma maneira. Você não é multitarefas como todo mundo diz que você é. Dificilmente você consegue construir alguma coisa enquanto você está tentando reconstruir alguma coisa, sim ou não? Dificilmente você consegue planejar enquanto você está tentando se reestruturar, sim ou não? A gente é assim, não é? Cara, ufa, me reestruturei, agora eu vou passar para o plano de construir algo. E aí vem uma tempestade, olha o tufão, vou responder a DM dele. Pelo amor de Deus. Jesus estava lá, vocês estão comigo, sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando?
Jesus está olhando, se você até agora nada aconteceu. Eu vou lá. Cara, eu amo esse momento de Jesus, tipo, eu vou lá. E como que Jesus vai? Andando sobre as águas. Eu amo como que Jesus gosta de aparecer de maneira maravilhosa. Eu acho que Jesus tinha alguns momentos que ele realmente falava assim, cara, vocês vão ver o que eu vou fazer hoje então. Eu acho que Jesus tinha essa parada, né? Quando ele se transfigurou, ele chamou Pedro, Tiago e João e falou, vocês vão ver uma parada muito legal hoje. Ficou luminoso. Eu acho que nesse momento eles falam assim, gente, se prepara aí, faz um... Só não tira foto, mas vocês vão ver o que eu vou fazer. E aí Jesus chega andando por sobre as águas às 3 da manhã, numa tempestade, iluminado pelos raios e trovões. E de repente, olha o que a Bíblia diz. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre a água até onde você está. Venha, disse Jesus. Cara, nesse momento Pedro mostra o que é a atitude de alguém que entende que foi escolhido por Deus. Porque a atitude mais sábia nesse momento seria assim, ó, Jesus, se é você, então entra aqui. É ou não é? Porque na última tempestade, Jesus no barco parou a tempestade, sim ou não, igreja? Se Jesus, se é você, então vem. Está esperando o quê? Eu falo assim, então se Jesus, se é você, deixa eu ir. Seja honesto, qual seria o pedido mais coerente? Entra no barco ou deixa eu ir? Entra no barco. Mas meu irmão, só vive milagre quem espera e busca o mais difícil. E é exatamente esse ponto de que mostra que você é escolhido por Deus. Porque muitas pessoas não vão viver milagres. Elas não vão viver milagres porque elas não querem estar na parte mais difícil. Elas não desejam o mais difícil. Elas preferem a escolha mais fácil, a escolha mais coerente, a escolha mais segura. Mas quem entende que é escolhido por Deus não anda debaixo daquilo que é o aparentemente mais seguro. Eu vou para a escolha mais difícil. Eu quero viver aquilo que ninguém viveu ainda. Pedro, é tão interessante como que Pedro tem uma coragem, e a coragem sempre anda junto com a fé. Porque incredulidade, meu irmão, abre do coração para isso. Incredulidade e medo são fé intoxicada pela nossa humanidade. Incredulidade e medo é quando a nossa humanidade intoxica a fé. Porque ter fé vai totalmente contra a nossa humanidade. Nós só temos fé por causa do Espírito Santo. Nós só temos fé por causa de Jesus. A fé que nós temos vem de Deus. Ai, mas eu conheço uma senhora que ela não conhece Deus e ela tem fé. Meu irmão, ela pode ter um pensamento positivo, ela pode ter de tudo, mas fé é confiança naquilo que só Deus faz. Amém, igreja? Coragem sempre anda junto com a fé. Pedro fala para Jesus, então se és tu, deixa eu ir com você. Pedro viveu sozinho uma experiência com Jesus, porque foi ele que pediu. Eu tenho convicção que se os 12 discípulos falassem, deixe-nos ir com você, o barco teria ficado vazio, sim ou não? Porque Jesus não tem problema em reagir à tua fé. Porque querendo ou não, foi um desafio. Olha o que Pedro está falando para Jesus, se é você mesmo, então eu vou andar sobre as águas igual você está fazendo. E Jesus falou, então vem, então você vai conseguir viver aquilo que só eu estou vivendo aqui, que eu estou construindo aqui, o sobrenatural você vai viver também. Você está com coragem suficiente para acessar esse lugar, acessar esse ambiente. Meu irmão, abre teu coração para isso. Tem coisas na sua vida que você vai viver de maneira sobrenatural se você se propor a isso.
Tem alguns desafios sobrenaturais que você vai viver quando você fala: Deus, eu estou pronto para viver aquilo que o Senhor está propondo para mim. Pai, se és Tu que está vindo no meio dessa tempestade, eu vou andar por sobre as águas. Se é o Senhor que eu estou vendo, se é o Senhor que eu estou vendo no meio dessa tempestade, então eu vou andar por sobre as águas. Eu não vou duvidar quando eu estiver vivendo o sobrenatural. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Isso são frutos. Isso são frutos do que eu estava falando lá no começo, em João. Para que vocês peçam ao Pai e aconteça. Frutos que não passam. Meu irmão, o milagre, ele transiciona gerações. Meu irmão, eu tenho convicção que você vai viver milagres que seus netos vão contar em nome de Jesus. Eu tenho convicção que você vai viver milagres que as suas gerações vão contar. Um dia o meu avô viveu isso. Um dia o meu pai viveu isso. Eu tenho convicção, levanta a mão se você crê, que você vai viver milagres. Que pessoas à sua volta vão escrever isso. Pessoas à sua volta vão contar histórias sobre você. Eu conheço alguém que viveu algo que nunca ninguém viveu em volta dela, em nome de Jesus. Porque você teve coragem de falar: Jesus, eu quero andar por sobre as águas. Tem alguém recebendo em nome de Jesus? Tem alguém entendendo isso? Então Pedro desceu do barco, como diz a palavra, e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou, repete comigo, reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado. Esse é um ponto que quase todos nós um dia vamos cair. Ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, repete comigo, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Pedro coloca o pé para fora do barco e começa a andar. E ele começa a viver aquilo que nunca antes um ser humano, a não ser Jesus, começou a viver. Ele começou a realmente, pela sua proposta de fé: eu vou, se és Tu, Jesus. Talvez você está nessa estação, você está vivendo uma tempestade, você está vendo algo fora do barco, uma esperança, alguém, uma mão. Abre teu coração para isso. A melhor maneira de você saber se isso vem de Deus ou não é falar: então eu vou viver o sobrenatural. Sabe por quê? Porque a ajuda humana não te leva a viver o sobrenatural, sim ou não? A ajuda do inimigo não te leva a viver o sobrenatural. Só Deus pode fazer o que Deus faz. Só Deus pode fazer o que Deus faz. E aí você tem fé, e você fala: se és Tu, Jesus, então eu vou viver isso. E você coloca o pé para fora, e realmente você começa a viver o sobrenatural. Você começa a viver aquilo que Deus tem para você, e você começa a andar. E meu irmão, como é poderoso quando você começa a ver as coisas acontecendo na sua vida, sim ou não? Como é poderoso quando você começa a ver que a tua oração traz resultado, que a tua busca traz resultado, que as suas orações não voltam vazias, que a presença do Senhor é por você. Você começa a ver liberdade, você começa a ver libertação, você começa a ver livramento, você começa a ver prosperidade, você começa a ver renovo, você começa a ver a glória de Deus, você começa a ter uma experiência com Deus. Mas de repente, você olha para a tempestade. E todos nós, em algum momento, podemos olhar para o mundo à nossa volta, sim ou não? Você está vivendo um sobrenatural. Meu irmão, se tem algo que o inimigo é especialista, é tirar os seus olhos de Jesus. Porque você só consegue viver o sobrenatural se você estiver olhando para Jesus, sim ou não?
Você só consegue viver o sobrenatural se você estiver olhando para Jesus. Quem olha para a tempestade não anda por sobre as águas. Quem olha para aquilo que pode te derrubar não anda por sobre as águas. Você consegue? Eu quero traduzir isso para os nossos dias hoje. Porque aquilo que Deus colocou no teu coração, o milagre que Deus colocou na tua vida como escolhido dele, não vai fazer sentido para muita gente. Assim como os discípulos olhando Pedro andar por sobre as águas não fazia sentido. Meu Deus, ele está vivendo, o que é isso? Pedro está andando por sobre as águas. Cara, não faz sentido. Faz sentido para quem pede. Faz sentido para quem quer ir. Então, é difícil explicar para alguém aquilo que Deus entregou para você, sim ou não? É difícil explicar, e você começa a andar por sobre as águas, e Jesus fala para você: eu vou precisar andar por sobre as águas aqui, tá? Para onde que eu vou agora? Vou por aqui, não tem como não. Eu vou andar por sobre as águas aqui, tá? Dá licença. Fica aí, calma aí, não vou pisar em você não. E você começa a andar por sobre as águas. Eu vou pisar aqui, tá? Só não, faça ligar. E ó, eu estou andando em direção a Jesus, amém? Eu estou andando por direção a Jesus. Calma, tá tudo bem. Só um espacinho, calma. Olha só, eu estou andando por sobre as águas. Agora eu vou ir para aí, tá? Tá tudo bem. Mas eu estou olhando para Jesus. Jesus, eu estou indo. Mas de repente eu olho para a tempestade. E sabe qual que é a tempestade muitas vezes? As pessoas à nossa volta que não compreendem o que Deus está fazendo na nossa vida. É ou não é? Porque enquanto eu estou olhando para Jesus, está tudo bem. Opa, mas aí de repente as pessoas começam a falar: ih, cara, isso aí não vai dar certo. É ou não é? Ih, isso aí que você está fazendo, esse pastor é louco mesmo. Começa a falar: todo mundo não vai dar certo. Não, vai, fala mais, vai. Não para de falar. Vai, gente. Rapaz, vocês têm uma energia ruim mesmo. Vai, gente, não vai dar certo. Aí eu começo a afundar. Por quê? Porque as vozes à minha volta são mais fortes do que o que eu estou olhando para Jesus. Muitas e muitas vezes na sua vida você afundou, porque o vem de Jesus ficou perdido no monte de palavras falando que não vai dar certo. Sim ou não? Sim. Jesus está falando: vem. Aí vai lá, gente, não vai dar certo. Vai, gente! Ó, e aí você... Calma, irmão, peraí que eu não consigo. E aí você some. Posso sentar aqui do seu lado? E aí você some no meio do oceano de que todo mundo... Eu nunca sentei aqui, doideira. Você some no oceano aonde todo mundo vive a mesma coisa. Faz sentido isso ou não? Porque você está cercado de pessoas que não têm fé. Você está cercado de pessoas que não acreditam como você acredita. Então você estava andando acima dessas opiniões. Você estava andando acima dessas expectativas. Mas de repente todo mundo começou a te tragar para o mesmo lugar delas. Você está vivendo... Não tem uma visão minimalista disso. Você está vivendo no meio de um monte de gente que não tem fé. Você já foi criticado por sonhar, sim ou não? Você já foi criticado por ter fé, sim ou não? Então quando alguém tem fé, essas pessoas querem puxar você para baixo. E talvez seja essa a tempestade que a gente vive. A tempestade de todo mundo que não tem fé está gritando mais que a voz de Jesus na sua vida. E aí Pedro grita: Jesus, salva-me. Deixa eu dizer uma coisa para você. Abre teu coração essa noite. Quem está recebendo aqui em nome de Jesus? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só a voz de Jesus pode elevar você novamente para um nível de andar em fé.
Só a voz de Jesus pode pegar você e colocar num lugar aonde mais importante do que a tempestade que está falando na tua vida é a voz dele mandando você continuar caminhando. Tem alguém com fé aqui em nome de Jesus? Aí não importa a tempestade, não importa as pessoas falando, não vai dar certo. Vai, gente, vai, não vai dar certo. Eu não me importo, eu estou olhando para Jesus. Fala. Eu não me importo, Jesus está falando comigo. Jesus está falando, vem. Jesus está falando, vem, meu filho. Quantos têm fé aqui em nome de Jesus? Você pode celebrar Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não faria isso no passado. Vocês estão entendendo, sim ou não? Jesus estende a mão. Jesus estende a mão e puxa Pedro de volta para o lugar de fé. Meu irmão, Jesus nunca vai deixar de reagir ao teu me salve. Esse é o poder de quem está andando por sobre as águas. Jesus nunca vai deixar de te salvar de um lugar onde Ele permitiu você andar. Jesus nunca vai deixar de te ajudar no lugar que Ele autorizou você a estar. Tem alguém entendendo isso em nome de Jesus? Porque você talvez pense assim, e se eu começar a andar por sobre as águas? E se eu começar a andar em fé? E se eu começar a andar em milagre? E se eu começar a andar dessa maneira? Será que eu vou ter o apoio do Senhor? Meu irmão, é o centro da vontade de Deus. Você é escolhido por Deus. Se Deus mandou você ir, vai. Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus mandou você se posicionar, se posicione. Ele vai sustentar a ordem que Ele deu para você. Se Ele falou caminhe, caminhe. Se Ele falou ande, ande. Ele sustenta, Ele guarda, Ele te salva, Ele te puxa, Ele te guarda de todo mal. Ele te levanta 1, 2, 3, 4, 5. O mais importante é você andar debaixo da palavra de Deus. Anda debaixo da palavra dele. O salva-me só funciona para quem está andando por sobre as águas. O salva-me só está para quem está andando em fé. E esse é o ponto do milagre. Quantos querem viver o milagre em nome de Jesus? Você só vive o milagre debaixo do salva-me do Senhor, andando por sobre as águas. Quando você cala as vozes, cala as vozes, cala as vozes. Só vive milagre quem cala as vozes de quem não acredita em milagre. Ah, mas pastor, tem tanta gente torcendo contra. Meu irmão, não me importa quem está torcendo contra. Se Jesus está torcendo a favor, está tudo certo. Ai pastor, mas tem tanta gente contra mim. Ai tem tanta gente. Ai pastor, eu comecei a postar versículo, eu perdi seguidores. Meu irmão, eu não estou me importando com quem está me seguindo. Eu estou seguindo Jesus. Eu não estou me importando para onde eu estou indo. Eu estou me importando para onde eu estou andando. Eu estou me importando para quem está fazendo na minha vida. Meu irmão, abre teu coração para isso. Por favor, que Deus eleve os seus olhos. Que Deus eleve o teu entendimento. Tira os seus olhos dessa terra. Para de olhar para a tempestade e olha para Jesus. Porque no final Jesus volta para o barco com Pedro. Jesus pega Pedro, coloca de volta, os dois voltam andando para o barco. E aí quando Pedro e Jesus entram no barco, a tempestade para. Porque é isso que acontece, meu irmão, quando você está com Jesus. A tempestade só para quando Jesus está. A tempestade para quando Jesus está, meu irmão. Mas você perde o medo da tempestade. A tempestade, ela estando ali ou não estando ali, não faz diferença, porque se ela estiver, você vai andar por sobre as águas. Se Jesus mandar, ela vai parar. Não afeta mais você. Tempestade não te põe mais medo, porque você sabe o Deus que você serve. Tempestade não te coloca mais medo. Ai, tá vindo outro problema. Ei, eu sou mais que vencedor. Ah, tá vindo outra dificuldade. Eu já vivi milagre, eu vou viver de novo. Tá vivendo outro momento difícil. Eu não tenho um momento difícil. Eu não tenho medo de problema. Eu sirvo aquele que resolve qualquer problema. Eu sirvo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não tenho que temer. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu creio em Jesus. Quantos creem em Jesus aqui? Quantos vão viver milagre? Quantos vão viver o milagre do Senhor? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você então.
Eu quero orar com você. Levanta suas mãos, feche seus olhos e começa a declarar.